Vestir essa camisa aqui não é para qualquer um. Essa aqui até é, mas a original de campeão do mundo não. Por isso é uma honra receber aqui no Giro do Vicário o Henrique Avancini, campeão mundial da maratona no cross country mountain bike em 2018 e um dos grandes nomes do cross country olímpico. Sem dúvida nenhuma é também um dos grandes nomes do esporte brasileiro na atualidade. A partir de agora a gente vai conversar bastante então sobre treinos, sobre alimentação, sobre peças, sobre o fanatismo que os brasileiros têm pelo mountain bike. O papo tá muito legal. Se você tá chegando agora, se inscreva aí no canal, me ajuda, tá, pessoal? Pode se inscrever, deixar aí comentários, ativar as notificações e não se esqueça, dá para ouvir o Giro do Vicari também nas principais plataformas podcast. Então dá para treinar ouvindo Henrique Avancini, é só procurar aí na sua plataforma preferida. Fechado? Então vamos lá, vamos conversar com o Henrique Avancini, o dono dessa camisa aqui, a original, claro. Bom, Avancini, primeiro é o seguinte, eu vou pedir licença porque eu tô com essa camisa É, aqui, olha. agora que eu vi, poxa, essas cores aí agora, por enquanto, eu só posso usar na borda da minha manga e da gola. A brancona mesmo com as listras maiores, eu tenho que reconquistar. Ah, mas poxa, mesmo assim, você já deve ter a sua ali na parede, enquadrada, você já tem história para contar com essa camisa. Tenho no nosso centro de treinamento, né? Eu tenho a original, né? A que eu subi e recebi no pódio no Campeonato Mundial na Itália de 2018. É moldurada junto com a medalha também. Uhum. É bem simbólico para mim. A última vez que a gente conversou, tava no começo, né, da pandemia, você lembra? E a gente tava naquela Lembro? assim, e aí, como é que tá conseguindo treinar? Tá no rolo? Aí em Petrópolis você consegue pedalar? Agora, alguns É. meses depois, assim, você já vem de uma competição, assim, que foi bem bacana. Pois é, assim, vida de preparação foi voltando cada vez mais ao normal, né? Enfim, pequenas mudanças de rotina e tudo mais, mas a preparação, para ser sincero, não sofri nenhuma grande alteração, não. E esse final de semana a gente voltou a alinhar, né? Voltamos a competir, Desafio dos Gigantes, em Minas Gerais. Foi um evento que, enfim, um grande organizador de provas no Brasil, né? Um dos grandes, que é o Avelar, levantou, tocou esse projeto aí de uma forma experimental, né? Enfim, acho que foi uma experiência bem legal assim nesse aspecto para crescimento do mountain bike aqui no Brasil. E falando do lado pessoal, né, meu amigo? Fez a linha no chão, tava disputando até com ônibus lá na rua, tava sprintando Uhum. para querer ganhar alguma coisa. Então, competir foi bom demais. Mas você tinha essa sede, assim, de voltar a sentir competição? Era algo que te faltava? Não, eu gosto, não é que me falta, sabe? Não é uma coisa que eu fico me questionando, nossa, como que eu vou viver agora sem isso? Mas eu não gosto de perder a oportunidade, cara. Se eu tenho a chance de fazer uma prova, e eu gosto de competir, eu gosto de tudo que envolve, do lado estratégico, do lado do sofrimento, do lado de tensão durante a prova, enfim, tudo isso são coisas que me geram um certo prazer. E é bom, poxa, assim que surgiu a oportunidade, né, vinha conversando com a Avelar, ele falou, ó, poxa, eu te quero no evento, qual é a data que você pode? Cara, eu só posso essa data, se tu quiser eu vou. Aí ele colocou nessa data, né, de 15 e 16 de agosto e, poxa, para mim foi enorme prazer, cara, assim, apesar de teoricamente não valer nada, né, não vale pontos Uhum. para ranking, não Claro. vale, enfim, esse tipo de coisas que são as minhas prioridades, mas para mim competir competição é competição. Se tiver a chance de bater guidão, eu vou bater. O circuito lá fora, como é que ficou? Porque quando a gente tinha conversado, assim, a temporada foi interrompida, assim, quando tava para acontecer, em Portugal, né? Se não me engano. Não foi? Era Portugal que É, ia? a reabertura seria a gente tinha uma etapa em Andorra, que acho que quando a gente Ah, conversou ainda não tinha sido cancelada, que era aham. já no finalzinho do primeiro semestre, ali seria a primeira prova. Isso, isso. E agora E como é aí que ficou? o cenário todo desmoronou e foi remontado algumas vezes, né? E sobreviveram só duas etapas que são no mesmo local, né? Que são as etapas da República Tcheca. Então, basicamente, hoje a gente tem três grandes provas em 2 semanas.
a gente tem 2 etapas de Copa do Mundo numa mesma semana. Então a gente corre terça-feira o short track, quinta-feira o cross country olímpico. Aí na sexta-feira a gente larga o short track, domingo a gente corre o cross country olímpico. E aí no sábado seguinte vale o título mundial na Áustria. Então a temporada de cross country olímpico é isso. Se resume a 12 dias aí, 11 dias, né, desde a primeira prova até a última prova, podendo valer título de campeão da Copa do Mundo, título mundial. Vai ser intenso. Acho que É vai isso. ser interessante por um Você lado. tem que estar naquela sua semana, né? Ó, essas 2 semanas aqui, é isso, né? Você acha que isso é pior? Tem uma coisa que eu gosto, que falando pessoalmente, assim, né, Uhum. que é a grande sequência de provas. Isso acho que demanda muito consistência física, mental, capacidade de replicar um nível de concentração dia após dia, quando, enfim, a fadiga vai ser de certa forma acumulada, né, nesse período. Então isso eu gosto, isso é uma coisa que eu lido bem e que traz uma tônica diferente para a disputa. E tem um lado negativo, né, cara? Fica mais incerto ainda, né? Além das incertezas normais do alto rendimento, você pegou uma gripe na semana errada, não é aquela coisa que, poxa, eu vou competir uma Copa do Mundo mais embaixo, né? Igual ano passado eu tive 2 provas grandes que eu fiquei mal, assim, né, de saúde. 2 intoxicações alimentares que eu tive. E, enfim, você dilui isso na temporada, é uma coisa que, poxa, perdi aqui e tal, mas né, não é um impacto assim absurdo. Num Uhum. caso desse, se você tiver algum problema, enfim, vai o teu ano embora, né? As chances são muito mais, além de serem reduzidas, são concentradas. Então, Uhum. tem esse lado negativo. Ó, Vancini, você estava falando dessa relação, né, de transmissão, de público nas provas. Você assim, é muito diferenciado porque você entende que você, além de ser um atleta profissional, e essa ser a sua profissão, você também entretém o público, né? Você sabe o negócio que gira em torno de tudo isso e é impressionante como você consegue entender o negócio, né? Isso é um diferencial, seu, porque você é muito bem sucedido, não só esportivamente, mas assim, é um atleta que tem uma máquina que gira em torno de você. Da onde você tirou isso? Pô, acho que eu tirei da necessidade, porque no momento que eu sonhava ser alguém no esporte, quando eu olhava a minha volta, com o tempo eu percebi, cara, se eu me tornar o melhor disso no meu país, eu ainda não vou ser nada. Então assim, a necessidade de enxergar que não era só eu crescer esportivamente, o esporte tinha que crescer também. Senão não fazia nenhum sentido eu dedicar a minha vida a isso, porque em algum momento eu ia ter que talvez dividir meu turno entre um trabalho regular e um trabalho esportivo como atleta profissional. Então, assim, eu sempre falo, né? Eu não mudei o esporte no Brasil. Acho que eu sou uma peça em alguns aspectos que tem uma importância, mas eu percebi isso no começo da minha carreira profissional, no começo da minha carreira como elite, que eu não poderia querer viver do esporte. Eu tinha que viver pelo esporte, de alguma forma. E acho que isso, respondendo a tua pergunta, nasceu por necessidade Uhum. de enxergar, cara, beleza, eu quero ser o melhor disso, eu quero viver disso, mas se eu for o melhor disso, não basta, não é o suficiente. A coisa toda tem que crescer, tem que desenvolver. Uhum. Agora, você, assim, para o pessoal do mountain bike, cara, os caras, a galera te admira muito, você é uma referência, você, pô, assim, todo mundo te adora, mas você ainda não é, talvez, tão conhecido, não tem o reconhecimento que você merece, fora desse nicho que é, ó, tipo, a galera é muito fanática do mountain bike, mas talvez quem não seja do mountain bike ou do ciclismo, talvez não te reconheça como você merece. Você acha que a Olimpíada é o que faz virar essa, tipo, estourar assim essa bolha e ser um cara popular em todo o país? E você tem necessidade disso? O que que você pensa? Bom, necessidade pessoalmente, não. Não, Uhum, porque hoje hoje eu já não consigo dar conta do que é a minha vida. Então, em termos de demanda, de coisas que eu tenho que fazer, de projetos que eu tenho a possibilidade de realizar, já é demais para mim. Então, essa necessidade pessoal não existe. Se eu gostaria de que o esporte se comunicasse com
uma amplitude maior, sim, gostaria. Mas assim, eu sempre me preocupo bastante, Bruno, em como é feita essa comunicação, né? Acho que os esportes hoje que conseguiram se consolidar no Brasil, eles tiveram seus referenciais, mas a quantidade de conteúdo relacionado ao esporte é grande, né? Acho que em relação assim, a pegar o exemplo do tênis, né? Acho que o tênis começou a ser um esporte que muita gente começou a se aproximar, a se engajar com a modalidade, porque tem muito conteúdo esportivo profundo, né? Não é aquela coisa de falar, poxa, tem um brasileiro que é bom e ele foi campeão olímpico e o Henrique Avancini, nesse caso, se tornaria uma celebridade esportiva ou uma espécie de referência para as massas ou ter o nome ou o rosto conhecido. Isso é uma coisa que, assim, que esportivamente eu sempre fico com muito receio, sabe? Igual quando eu ganhei o título mundial, né? E aí você é o campeão mundial. Você acaba tendo muita facilidade para falar, né, com a mídia que, entre aspas, você quiser, né? Uhum. E assim, eu sempre tive muita repulsão a ir falar com a mídia aberta, porque você tem que dedicar o mesmo tempo, né? Eu tenho que tirar o mesmo tempo que eu tenho da minha programação, dentro dos meus afazeres, para talvez eu conseguir uma exposição de 3, 5 minutos num programa, se isso já é muita coisa, e sem ir muito profundo no esporte, sem demonstrar demais o que é a modalidade. E aí eu me pergunto, cara, beleza, isso é uma coisa que talvez gere frutos para mim, materialmente, enfim, em alcance e tudo mais. Mas não está fazendo o esporte crescer, né? Não está valorizando o esporte, o que tem por trás do esporte. Então, eu sempre vejo dessa forma, cara, eu tenho que ganhar a prova, quanto mais corridas eu ganhar, beleza. E aí, quando eu ganho, eu tenho a oportunidade de mostrar mais do meu esporte de uma forma profunda, de contar como que eu cheguei lá, dos erros e dos acertos, de como são os bastidores da modalidade. Acho que isso que fortalece muito, né? Acho que isso que, enfim, é aquela coisa da mesa redonda do futebol, sabe? É o profundo do profundo, e é isso que realmente gera aquela raiz com a modalidade esportiva. Mas para você ter esse espaço, você precisa conquistar a relevância. Uhum. Então, é um processo, assim. Eu quero que o que eu ganhar, seja lá o alcance que eu tiver, que contribua para mais gente, mais pessoas entrarem no universo Uhum. ciclístico, né? No universo das duas rodas. E aí eu me sinto muito mais realizado com essa missão do que qualquer outra coisa. Mas o engajamento no mountain bike é uma coisa que é impressionante aqui no Brasil, não é, Avancini? Porque, cara, assim, claro que todo mundo que pratica um determinado esporte entende que aquele esporte é a coisa mais maravilhosa e a principal do mundo. E assim, eu Hum, converso com muito pessoal de nicho. Você conversar com o cara do rugby, o cara é assim, só rugby. O cara do polo aquático, o cara do... Mas assim, o mountain bike é uma coisa maluca, como tem mountain biker no Brasil. Eu não sei qual que é o passo de você sair o mountain biker, que é o cara que faz ali o passeio ou brinca no final de semana, para isso esportivamente virar algo relevante também no país e até mundialmente, como em outros países. Mas a força do mountain bike é muito grande aqui. cara. Eu vejo muito assim a, o quão fácil é a identificação com, né, pegando meu exemplo, a identificação de alguém que pedala comigo, com o Henrique Avancini. Porque, no final das contas, alguns elementos da minha rotina diária são idênticos ao cara que usa a bicicleta para o transporte do trabalho, ou do cara que vai simplesmente pedalar os finais de semana para ir de algum local que ele se encontrou com os amigos até uma cachoeira. São certas vivências, são coisas que não importa qual é o seu nível, e assim, eu vivo o esporte da forma talvez mais completa e mais intensa. Eu faço desde um pedal de recuperação, que tá lá no meu treino, no meu plano de treinamento. Um training for fun, que eu vou subir a montanha e vou atacar um single track lá para ficar brincando com a bike mesmo, me divertindo. Isso é parte da minha preparação.
E eu também me comunico com aquela coisa assim mais meticulosa, do approach científico, da preparação, do controle. Enfim, todas esse leque assim que vai desde o extremo ali mais intenso possível e daquela coisa mais zen possível, eu vivo. Então, o tempo inteiro, quando eu encontro com alguém que pedala, seja lá qual é onde que ela se encontra em todo esse alcance aqui, nesse range, eu vou entender o que a pessoa está falando. E acho que isso que é muito legal, sabe? Eu só sou um cara que faz muitas coisas normais juntas. É isso que me faz ser um pouco anormal para a maioria das pessoas. Mas, na realidade, eu só faço um monte de coisa normal, um monte de coisa que várias pessoas fazem, talvez no mesmo nível que eu faça, né? Só que eu faço tudo junto. E acho que isso que é talvez uma coisa que gera tanta identificação, tanta empatia, tanto engajamento com dentro do esporte, né? É muito comum. Uma coisa que eu acho muito legal na bike é que é, as pessoas têm essa questão. Você que começou a pedalar de uma forma assim mais séria, você vai entender o que eu estou falando. Uhum. Quando você começa a se dedicar à bike, pô, vou começar a pedalar, pá, 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 pá. Muita gente está passando por isso agora nesse período de pandemia, né? O cara começa às vezes a pedalar 5 quilômetros, e aí aquilo para ele poxa, fui daqui até ali e tal, pô, legal, bacana, continua, que você vai ver que você vai romper algumas barreiras. E aí, passam 2 semanas, o cara tá rodando 20 quilômetros. Aí passam 3 meses, o cara tá fazendo pedal de 50 quilômetros. Então, assim, é uma modalidade que te instiga muito a quebrar barreiras, e essas barreiras são facilmente, né, entre aspas, quebráveis. E aí rola uma coisa muito legal, cara, que quando o cara tem essa experiência, principalmente a galera que começa a pedalar mais velho, tem essa experiência de redescoberta dos próprios limites, a galera assume um papel para o esporte quase religioso, que é uma coisa que para mim é engraçado, porque tem uns caras assim que começam a pedalar e 5 meses depois os caras viram aqueles chatos, cara, que só falam de bike e tal, eles querem que todo mundo pedale também. E aí, se ele convence alguém a começar a pedalar, ele quer ajudar o cara de qualquer maneira, entendeu? Ele quer levar o cara para os mesmos locais, ele quer compartilhar informação, ele quer colocar o cara no grupo dele de pedal. Então, a bike, ela gera esse ciclo, assim, virtuoso, né, cara, de crescimento de relacionamentos, que o cara tem uma experiência individual e quer compartilhar isso com mais pessoas possíveis, que traz uma satisfação ainda maior para ele. E vão sendo criados esses grupos, né, cara, de bike que são quase umas seitas, né, cara? É uma galera assim que vive aquilo ali com um vínculo tão forte que eu acho que tem muito desse sócio afetivo envolvido, sabe? E quem não tá dentro Eu não acho assim, entende, não é? Quem não tá dentro acho que é não louco. entende, cara. Acho que é tudo maluco. E assim, na realidade, falando com um pouco de sanidade, tem um pouco de loucura nisso aí também. Tem. Mas é impressionante, assim, sabe? Esse envolvimento que a galera vai tendo e isso, não sei, é como eu enxergo, mas eu não sei de fato explicar os porquês que isso acontece. E no Brasil, assim, já viajei o mundo inteiro, né, cara? Mas aqui é muito fora da curva. É mesmo. No mountain bike, principalmente, é muito. Não sei por quê, cara. A identificação do brasileiro com o mountain bike, não sei se é o nosso relevo, se é o nosso clima, se é porque a maioria das cidades tem sempre uma área circuncidada de uma área rural, mas eu não sei, cara. Eu sei que tem uma relação muito intensa assim do brasileiro com o mountain bike. Eu acho É, isso bem bacana. e o que que falta assim para ter esse outro passo, para isso representar resultado esportivo? Porque a gente tem principalmente a sua figura, claro, tem outros profissionais também, mas o que que falta os caras, sei lá, de fora olharem e falar assim, caramba, o cara é brasileiro, então o cara é uma fera do mountain bike, já que a gente gosta tanto. É difícil falar, sinceramente, o que falta para Aham. que isso aconteça. Porque a gente está falando de um grupo muito pequeno, né? Você massificar o rendimento numa modalidade individual, se você falar que tem, como a Suíça no caso do mountain bike, a Suíça massificou o alto rendimento no mountain bike. Isso quer dizer que ela tem 10 atletas no top 50 do ranking mundial. Então você está falando de 10 caras, não está falando de centenas. Alto rendimento é isso aqui, é a ponta da pirâmide. Uhum. Então,
a gente fala de uma coisa muito mais restrita. Se você muda a tua pergunta e me fala o que que falta para mais gente entrar nas competições, aí é diferente. O que que falta para mais pessoas chegar a esse nível de elite é um caminho com muito mais detalhes e com muito mais passos aí, né? Uma escadinha mais longa. Uhum. Ô, Avancini, você sempre foi competitivo? Você estava brincando ali quando a gente falou da questão do desafio de gigantes, né? Você estava batendo guidão com todo mundo. Você sempre teve isso? Sempre tive. Nos últimos anos, eu mudei muito o meu jeito de enxergar a competição. E de também focalizar a minha atenção, a minha energia, o modo como eu Aham. participo da competição hoje é diferente. Mas desde muito molequinho, tudo que eu sempre tentei fazer, eu sempre fui muito competitivo. Eu nunca fui muito bom nas coisas, cara. Eu sempre, até hoje, assim, quando tem que fazer um novo treinamento, alguma coisa assim, eu sempre falo com quem trabalha comigo, né, em todas as áreas, calma, gente, ó, eu fico bom em tudo, só que quando eu começo, eu pareço estúpido. Só que eu sou só meio estúpido, então eu preciso do meu tempo até passar essa fase do meio estúpido. Eu começo a colocar as coisas para funcionar. Mas tudo que eu começo a fazer novo de preparação, assim, até comparado com outros atletas, né? Às vezes meus parceiros de equipe, a gente começa a inserir uma nova ferramenta de treinamento juntos. Putz, cara, eu sou sempre o cara que demanda mais tempo até assimilar e como utilizar e tal. E aí depois que engrena, eu consigo distrair muito. Mas eu sempre tenho o meu time é um pouco diferente. Mas desde novinho, até nas coisas que eu não era bom, eu queria ganhar. Sempre tive Aham. muito lado competitivo acentuado. E aí é isso, é de ter o esforço e ter assim o não desistir ou não, peraí, eu tô nesse negócio, então agora eu vou até o final para ser o melhor. É isso? Então, acho que talvez muito da minha criação, ou até da minha característica pessoal também, com o tempo eu deixei de me preocupar muito com falhar, sabe? Com errar. Então, essa coisa assim, quando eu vejo atletas, mídia, é, os, o público que acompanha a maioria das modalidades, quando você fala a palavra frustração, as pessoas ou elas acham que você está entrando em depressão, ou elas acham que você está se colocando para baixo, ou que não é assim e tal, não sei o quê. E para mim a frustração esportiva é uma coisa que faz muito parte do processo do atleta. Se você tiver essa repulsão, a frustração, para mim, é, não sei, dentro da minha concepção de atleta de alto rendimento, eu acho que a pessoa não serve para esse tipo de vida, porque é muito normal, cara, você se dedicar, você colocar a tua vida, muita energia naquilo ali, todo o teu tempo naquilo e falhar e simplesmente dar errado. E esse período assim para mim de luto esportivo, né? Quando, poxa, eu me preparei muito para ano passado eu tive três grandes lutos esportivos assim. Um foi no Cape Epic, que era uma prova que eu queria muito ganhar, terminei na segunda colocação. E cara, fiquei alguns dias assim que não é que eu me coloco para baixo, mas aquilo foi uma frustração profunda para mim, assim, me machucou muito. E para mim é importante eu passar por isso, eu tirar as lições desse processo de falha. Não é uma coisa que eu viro a página e vou para a próxima, não. Eu busco o porquê do que eu falei, eu tento entender que tem coisas que eu falei porque, enfim, infelizmente estavam fora do meu controle, que faz parte do esporte também. Mas eu não tenho, sabe, essa aversão a essa sensação de frustração. Eu tenho que sair dela, e sempre saio, mas a frustração esportiva não é uma coisa que deveria ser vista como algo ruim para o atleta. Acho que quando você abaixa a cabeça e fala, putz, tentei pra caramba e deu errado, e falhei. Acho que essa aceitação é uma aceitação que machuca. Você não delega a culpa para ninguém. Ah, mas aconteceu isso, não aconteceu aquilo e tal. O dia estava assim, o dia estava assado. São todas as circunstâncias que, cara, sempre se dá melhor quem consegue administrar
ou o máximo possível de adversidades do dia. Isso para mim é importante. Então, acho que por isso que eu nunca me incomodei muito, sabe, de falhar, e até hoje, Uhum. assim, eu não me incomodo muito e consigo passar por essas falhas, por esses erros e voltar a trabalhar com mais empenho até. Mas isso é interessante porque se às vezes você pega um atleta amador, o cara começa a pedalar, começa a correr, sei lá, o cara quer daqui 3 meses ele quer o resultado. Ou até um jovem. O jovem, às vezes o cara entra na empresa hoje, mas o cara já entra querendo o seu head, não Hum, sei das quantas, ou CEO, e não esquece que tem um é, caminho, né, a ser percorrido. Se pegar na sua carreira, eu tava vendo aqui, ó, você entra para elite em 2012. Você vai chegar com uns primeiros ali no top 25 2 anos depois. No top hum, 10, é, 3 anos. 3. E aí você vai bater ali um campeão mundial depois de 6 anos. É, E às vezes você vê um atleta amador querendo isso em 3 meses. hum. Então, esse é um ponto legal, até voltando naquela tua pergunta, né, desse processo, do cara que é o amador de ir pro alto rendimento. Quando você começa a pedalar, você começou, se dedicou, pá, pum, melhorou. Os teus setbacks, os teus passos para trás são muito imperceptíveis ou são facilmente contornáveis. Então, às vezes o cara ficou cansado demais e tal, putz, descansei, voltei a treinar de novo, evoluí de novo. E aí você vai, você vai. Isso faz parte do cotidiano do amador até um determinado nível. E aí é quando você começa a entrar nessa zona de que não necessariamente mais dedicação gera mais desempenho. E aí, quanto mais o nível vai subindo, mais essa linha é tênue. Uhum. E aí, quando você chega no alto rendimento, constantemente, cara, você se dedica mais, você busca mais recursos, você investiga mais e menos vezes vai gerar resultado positivo. Cara, eu tinha um recorde pessoal numa subida que eu bati agora, há 2 semanas atrás. Tinha 6 anos que eu não batia, cara. Eu não conseguia baixar esse tempo de jeito nenhum. E assim, pô, nesses últimos 6 anos, eu não parei de querer me desenvolver, de crescer. Nas competições, eu até é, entreguei melhores resultados, mas naquela circunstância específica, eu não conseguia baixar, eu não conseguia me superar mais. E aí é uma coisa assim, que se você se atém só a isso, você se frustra e não consegue sair da frustração, né? Porque, putz, eu estou me dedicando cada vez mais e mais e nunca mais chego naquele nível. Eu estou sempre um passo atrás ou dois de onde eu já estive. Não é nem de onde eu quero chegar, é de onde eu já estive. E aí, acho que isso é o ponto que geralmente quem está entrando no esporte tem a primeira crise, sabe? De relacionamento com a modalidade, fala, putz, eu enchi o saco disso, eu não quero mais, vou fazer outra coisa. E aí é normal, esse é o ponto que muita gente migra para outra modalidade, muita gente, enfim, deixa de querer se desenvolver, de continuar envolvida com o esporte, porque parou de ter aquela recompensa pessoal, né, cara, de você, beleza, eu vou acordar 4 horas da manhã, vou pedalar até às 6, mas minha média melhorou 0,2 quilômetros por hora, então tá válido. E aí o cara continua mês a mês, ano a ano, e aí chega uma hora que para de ir. Que aí geralmente é a primeira grande parede assim que o atleta amador encara. Porque é como você falou, né? Você vai afunilando muito, né? No começo não, É, peraí, antes eu pedalo, sei lá, 3 vezes por semana, agora eu vou pedalar 4, meu resultado melhorou. Agora eu vou acordar 1 hora mais cedo, melhorou. Agora eu vou perder 2 quilos, melhorou. Chega uma hora que você faz tudo, mas você tá ali, né? E como uhum. você falou, quer dizer, você tinha um tempo de 6 anos, você então não era nem campeão mundial, e você, mesmo campeão mundial, não conseguia bater isso. É, É. é exatamente o que você falou, sabe? Você adiciona a dedicação, você adiciona novas Aham. coisas e chega nesse ponto, né, que eu sempre falo assim para as pessoas, né? Às vezes muitos atletas assim amadores, né, que estão começando a competir, ou que já competem há algum tempo, me abordam falando, cara, eu quero melhorar mais, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu sempre gosto de trazer a indagação assim de você está ciente do preço que você vai pagar por isso?
porque é um preço que você paga sem necessariamente ter o seu investimento, né, revertido para você. E aí, assim, quanto mais você se dedica e tal, menos outras coisas você está fazendo também, né? Menos tempo com a família, menos tempo com Isso. amigos, é menos tempo fazendo um esporte só pelo lado for fun da coisa. Então, assim, é um preço que vai ficando cada vez mais alto. Para a galera da bike, é aquela coisa assim de. Dá para comparar com a compra da bike, sabe? O cara compra uma bicicleta de 10 quilos, é X mil. Mas aí o cara começa a querer abaixar mais 50 gramas, cara, começa a querer abaixar mais 100 gramas, é É. mais o dobro do preço da bicicleta para tirar 100, 200 gramas. Então Aham. começa a chegar no topo da pirâmide ali, o investimento é uma coisa que você tem que se questionar se vale a pena, se eu ainda quero isso, sabe? Com tudo que vem junto. E eu acho que é ok, nem todo mundo precisa viver isso. Claro. Acho que o esporte ele tem que ser saudável. E Então, para porque. mim, na minha vida hoje, eu vejo o esporte, mesmo com toda a intensidade que é a minha vida, eu vejo como uma coisa saudável. Para mim, me faz bem. Mas, enfim, dentro das circunstâncias que eu vivo, eu acho que vale a pena ainda o preço que eu pago para viver o esporte nesse nível. Então, é uma pergunta que as pessoas precisam se fazer, sabe? Sim, e assim, esse preço alto, vocês que são profissionais que têm esse ônus, certo? O amador, claro que ele vai pagar alguns preços, né? Mas ele não precisa pagar todos. Eu não sei se eu te Uhum. contei que eu tava uma vez eu fui fazer o Letap aqui no Brasil e eu tava com o Murilo Fischer um dia antes ali reconhecendo o percurso. E eu sou muito ruim Ah, de descer. Eu sou ruim de descer, sou ruim de descida. E aí eu falei com o Murilo, falei, Murilo, me ensina, qual que é uma manha aqui e tal? Ele falou assim, Bruno, esquece, cara. Porque sabe, a gente, profissional, a gente anda no limite. Você não tem que andar no limite, porque no dia seguinte você tem que estar no teu trabalho. Então deixa esse uhum. limite pra gente. Faz o que você pode fazer, se diverte, mas o limite é pra gente. É, é exatamente isso, cara. Acho que você tem que encontrar quais são as barreiras que você deseja romper, né? É, Porque chega esse ponto, uma coisa que é viciante no esporte é essa coisa do quebrar a barreira, da autossuperação. claro. Então você, poxa, desse ano, você bateu 70 por hora, você quer ver como é que é 75. Bateu 75, você quer ver como é que é 90. Se bater 90, poxa, vamos para os 3 dígitos. Então, assim, tem sempre, e o risco é sempre crescente, né? É uma coisa que é ligeiramente viciante. É sempre muito importante o atleta, seja lá em qual nível for, começar a ponderar o risco, né? A Uhum. respeitar o medo, enxergar o medo como temor, né? Aquela coisa do respeito ao risco, né? Que você está se expondo. E até eu mesmo, assim, como atleta profissional, quanto mais eu conseguir me expandir, né, evoluir, melhor é. Mas, poxa, às vezes vou treinar saltos e tal. Qual o maior salto de Copa do Mundo que eu tenho? Um voo de 10 metros? Beleza. Aí eu começo a treinar 10, 12, 15. Aí chega uma hora que eu tô querendo saltar 20 metros. Aí eu começo a me perguntar, cara, eu preciso realmente disso? Eu não vou saltar isso em nenhuma competição. Eu já estou dominando isso, mas é um risco que eu preciso me expor. Porque se eu cair e quebrar uma clavícula, eu tô fora, eu deixo de pagar minhas contas. Então, eu também pondero o risco que eu estou me expondo, né? E acho que isso tem que fazer parte da vida de quem vive o Uhum. esporte, principalmente a bike, que é uma modalidade outdoor. Essa sua rotina de treino, como é que ela é dividida? Sei lá, você tem aí uma semana. O quanto é essa parte física de treino, de giro? O quanto é essa parte técnica? É dividido isso, Vancini? É dividido, mas a grande importância está sempre em você entregar coisas diferentes juntas. Então, quando eu falo de uma prova de cross country olímpico, eu preciso bater um subpico de potência algumas vezes durante 1 hora e meia. Então, eu preciso trabalhar os elementos de velocidade e explosão individualmente e agregados também. Você está falando de uma modalidade de 90 minutos, onde
enfim, se o seu batimento máximo é 190 numa prova, a minha média vai ficar 183. Então, do meu máximo para o que é a minha média é muito próximo. Então, uma intensidade muito grande, uma capacidade aeróbica muito desenvolvida. E aí você tem todo o lado técnico de controle de pilotagem, leitura de linha, como que você vai conseguir ser rápido o suficiente para se recuperar. E de todas essas áreas, enfim, como que você vai respirar em cada parte da pista, como que vai ser a sua estratégia mental para a competição, como que é a sua estratégia individual de gestão de esforço e como é a sua estratégia no ambiente que você está inserido, né? Como que você vai lidar com adversários chaves ali ou com Uhum. adversários surpresas que possam surgir no dia. Tudo isso são coisas que eu trabalho individualmente. Em algum momento na minha preparação também eu tenho que trazer junto, tenho que trazer para uma sessão que eu precise demandar de tudo isso, porque é o que eu vou precisar na competição, né? Mas eu fraciono muito os meus treinos, né? Tentando responder a tua pergunta, eu fraciono muito e eu faço muitos blocos de treinamentos mais segmentados. Então, às vezes eu vou trabalhar de 5 a 20 dias ininterruptos, voltados para ganhos de tolerância ao lactato. E aí, dentro desse, o que é o principal objetivo desse bloco, tem sempre outras coisas inseridas. Tem sempre o trabalho mental, o treino de respiração, o treino de pilotagem e tal, mas como manutenção e não como desenvolvimento. E aí eu faço sempre algum período menor ou maior voltado para uma área específica, sempre com esses outros elementos, e aí depois eu troco para uma outra área e mantenho esses outros elementos também, e tento replicar isso numa sessão mais específica, né? Então a gente tenta fazer alguma coisa que seja mais próximo ao que vai acusar mais aonde que eu ainda estou falhando, Uhum. qual área ali que está acusando perda de performance, qual área que eu estou dando fuga na hora de desempenhar no meu máximo, né, o próximo do meu máximo em todas essas áreas. E aí é óbvio que sempre o melhor laboratório para isso é a competição em si, né? É onde a gente identifica mais o que está faltando. A gente estava falando dessa coisa do cara que fica viciado, e um dos vícios é só falar de equipamento. Né? O quanto você, né? Você falou, você lembrou dessa questão aí do cara querer tirar 500 gramas, querer. Às vezes o cara paga uma grana para tirar 200 gramas da bike, mas esquece que ele podia, se ele deixar de comer alguma coisa, ele já tirou aquilo do corpo dele, né? Mas assim, o quanto a parte mecânica você curte, você fala e você é viciado nisso? E de Eu equipamentos, curto né? bastante. Você, né, tem. Eu queria que você contar, até para quem está ouvindo e deve ficar pensando qual que é a bike do Avancini, o que, que ele curte, a Cannondale, qual é a última que saiu, né? Então, nesse último modelo que a Cannondale lançou, né, a nova Scalpel, que é praticamente a única bike que eu utilizo, né, para competir, eu participei desde os primeiros brainstorm de desenvolvimento da bike, depois o processo de desenvolvimento, os primeiros testes de campo, até o protótipo final e o produto final. E esse processo todo me desenvolveu bastante nesse lado mecânico em si. Desde 2018, acho que todas essas áreas, igual eu te falei, né, de tirar um tempo e agora eu vou trabalhar isso aqui primordialmente. Desde 2018 eu comecei a tirar esses slots de tempo, assim, esses intervalos de tempo, para trabalhar o meu desenvolvimento correlacionado ao equipamento. Então, ajustes de suspensão, ajuste de posicionamento, de compressão, compressão de suspensões, de pressão de pneus, de tamanho de pneu, de composto de pneu, de pontos de frenagem. Eu comecei a me dedicar muito a isso, principalmente com o trabalho da equipe, né, da Cannondale Factory Racing. E aí todos os camps que eu fazia na pré-temporada, a gente faz 2 camps pré-temporada de 2 semanas cada na África do Sul. Em cada training camp desse de pré-temporada, eu tirava de 4 a 6 dias com o nosso mecânico principal a só fazer testes de equipamentos. Então eram 2, 3 sessões voltadas só para equipamento. Então basicamente sou eu, o meu mecânico principal
e o nosso técnico de pilotagem, e aí voltas e voltas e voltas, para uma volta, dou feedback, volto para um outro setup e vou de novo, e aí fazendo o timing disso, fazendo aferição de GPS de alta precisão para ver velocidade de entrada e saída de curva. Assim, um trabalho bastante meticuloso, até entender realmente qual é o jeito que eu tenho que pilotar e qual é o jeito que eu extraio mais performance do meu equipamento. Então, assim, não é que eu tenho que criar nada em mim, eu só tenho que aprender a tirar mais do que eu já tenho. E a bike, ela tem que ser enxergada, né, como uma extensão do piloto, né, do atleta, principalmente no mountain bike. E aí, isso é uma coisa que eu fui vendo que eu tinha margem de melhora, que eu precisava buscar mais conhecimento, e eu fui me aprofundando cada vez mais. E hoje eu tenho já um entendimento bastante mais amplo do que eu tinha no passado, e é uma área que realmente é, eu percebi que dava para ganhar sem investir muito. Quando eu cheguei na minha idade agora, já, né, uns 31 anos, eu já procuro muito essas alternativas, né, cara? Eu tenho que investir, mas eu já não tenho tanto tempo e eu já não tenho tanta energia, talvez, para colocar cada vez mais e mais coisas, porque eu já faço muita coisa. Então, poxa, eu tenho que começar a investir com mais inteligência e eficiência, né? Tem que ser mais Aham. assertivo. E essa área de equipamento é uma coisa que, poxa, começou a me trazer benefícios sem eu ter que investir muito. Era uma coisa que eu investi ali 4, 5 dias, 2 vezes no ano, e que, poxa, achava um setup muito mais refinado para o meu jeito de pilotar. Aí eu desenvolvo isso ao longo do ano, começo a extrair do equipamento ao longo da temporada. Uhum. Mas é uma área bacana de desenvolver. Ó, e nessa história que a gente estava brincando, que os caras ficam loucos, né? Que você estava até reconhecendo, realmente, às vezes a gente passa um pouco do ponto, né? Da insanidade, ou de treino, ou Porra. de alimentação, sei lá. Você, apesar de profissional, qual foi, assim, a coisa que você fez? Você falou assim, caramba, ó, isso aqui, acho que aqui eu passei do ponto, isso aqui foi loucura mesmo, precisa ser um pouco xarope para fazer uma dessas. Teve alguma coisa já? Eu sou bem mais equilibrado hoje, sabe? Eu invisto muito ainda na minha carreira, né? Mas é isso que eu falei agora, eu sou muito mais assertivo, muito mais Uhum. eficiente. Mas eu já fiz muita loucura, cara, de tentar, assim, 1000 dietas diferentes, de tentar, pôr os treinos, assim, muito, muito fora da curva. Eu já arrisquei muita coisa, cara, na minha preparação. Hoje, isso vem com a experiência, com o autoconhecimento. Essas tentativas mais extremas, acho que me deram principalmente casca, né, carcaça, para aguentar mais coisa, e me deu uma experiência, aquela experiência não boa, de que é saber o que com certeza não dá certo. Então, cara, esse caminho, esse jeito de se preparar, vai dar errado. É insustentável. Então, eu já passei muita coisa. Acho que com parte de dieta, já tentei muita coisa, assim, de fazer dietas diferentes pré-prova, pós-prova. E na parte de treinamento, principalmente, treinamento puro, né? Assim, de mais horas, mais repetições, mais sessões e tal, até eu entender o tempo, a maturação fisiológica, né, do meu corpo e tal. Eu cometi muitos erros, assim, mas é a experiência negativa, né? Se você sabe extrair coisas boas dos erros, você guarda isso como coisas a não serem feitas. Fica Uhum. tem uma lista longa dessas coisas, assim. Uhum. Não tente isso, não vai dar certo. Tem uma listinha bem grande. Aham. Ô, Avancini, o que você ainda almeja aí na tua carreira? Bom, você tem a medalha, eu imagino, né? A Olimpíada que estava aí, não sei o quanto um ano para frente agora te ajuda ou te atrapalha, te gera mais ansiedade, mas além disso, o que mais você, você sonha assim? Você falou agora há pouco de Cape Epic, que eu não sei se é mundial de cross de XCO mesmo, ou o que tem assim na tua carreira? Não, o título mundial é uma coisa que eu almejo ainda, sabe? Eu venci o título 2018 no XCM, que
dentro da modalidade, acho que assim, muda muita pouca coisa dentro do prestígio, né, que o título traz. Mas o cross country olímpico sempre foi onde eu quis me desenvolver, né? Foi a modalidade a qual eu me dediquei. Então, eu ainda quero ganhar uma grande prova no cross country. Sei que já fiquei ali na beiradinha algumas vezes, ano passado principalmente, mas eu nunca ganhei no cross country olímpico, né? Nenhuma Copa do Mundo e tampouco o título mundial. Então, isso para mim, esportivamente, acho que seria a última coisa a ser alcançada, sabe? Vencer uma grande prova, e aí eu incluo Jogos Olímpicos nisso. Para mim, se eu vencer ou uma Copa do Mundo, ou título mundial, ou Jogos Olímpicos, eu considero que eu fechei a coleção, assim, Uhum. não tenho, acho que, muito mais coisa para provar no esporte. Tem o Cape Epic, que é talvez a vitória mais pessoal que eu almejo. Então é meio a parte do lado esportivo, sabe? Até porque para mim vencer o Cape Epic não é uma coisa assim, putz, eu quero vencer essa prova. Eu queria vencer com o meu parceiro, né? Com o Manuel Fumic. Para mim isso valeria muito. Eu vencer a prova por si só, pô, é uma prova grande, tem muito prestígio. Enfim, te traz um aval no teu currículo que realmente pesa pra caramba. Talvez aí as três maiores conquistas que você pode ter, ou quatro maiores conquistas, título olímpico, talvez acima de tudo, os títulos mundiais, Copa do Mundo e o K-Pep que está ali, abaixo de Copa do Mundo ou quase no mesmo nível. Algumas pessoas falam que é até mais importante ganhar o K-Pep do que uma Copa do Mundo. Então tem muito peso, tem muito prestígio. Mas eu, sinceramente, assim, gostaria muito de ganhar pelo lado pessoal, se fosse com o fundo. Uhum. E isso realmente é uma coisa que eu miro muito. Vamos ver se ele anima, né? Ou consegue fisicamente falando. Teve um acidente feio agora em maio, né? Essa seria a última temporada dele. E aí vamos ver se ele compete mais um ano ou se ele de fato se aposenta Uhum. agora em 2020, mas espero que ele consiga tocar mais uma temporada, que todo mundo renove, se os contratos sejam renovados, a gente continue juntos e que a gente possa competir um último K-Pep e tentar uma vitória. Se um dia, vamos imaginar assim, se você pudesse escolher uma prova para vencer na estrada, que prova que seria? Seria uma grande volta, um tour, um giro? Seria essas provas, as grandes clássicas? Não sei, assim, se você, sei lá, uma Roubaix, um Tour de Flandres, talvez seja Flandres, mais... Flandres? Flandres, Flandres para mim não sei, acho que é a prova mais carniceria que tem, assim, é a É. mais é grossa a prova, né, cara? É bruta, assim. Eu sei lá, é uma prova que na estrada eu colocaria minhas fichas ali. Eu tentaria me desenvolver para andar bem ali. Uhum. Não sei, é uma corrida que eu gosto, assim. Para mim é talvez a mais legal. É muita porrada ali que você está acostumado a tomar, né? Pô, não, assim, você vê que não é uma corrida que tem muito onde se esconder, sabe? Não é uma corrida que dá muito pro cara ganhar pela chance do dia, sabe? No ciclismo de estrada tem essa beleza, que também é um lado cruel do esporte, é um lado até meio chato, assim, de que é muito fácil um resultado ruim, né, uma performance ruim no ciclismo de estrada, ela fica mascarada, né? Porque, enfim, saiu a fuga, saiu do controle, Uhum. teve um tombo, isso ou aquilo. E Flandres eu acho que é mais, não sei, a peneira ali passa de um jeito muito claro, sabe? Tem algumas provas que são assim, né? Tipo Strade Bianche, talvez Liège-Bastogne-Liège, mas Flandres, não sei, pô, aquelas subidas ali né, de bloquete, Uhum. de paralelepípedo, aquilo ali para mim é muito legal. Roubaix é uma prova talvez até mais emblemática, né? Mas por ser uma prova plana, assim, para mim, eu sou muito da montanha, cara. Tem que ter aclive, tem que ter descida. Se um dia eu né, tentasse alguma coisa na estrada, a primeira prova que eu tentaria alguma coisa seria a Flandres. Não tem zebra, né? Às vezes você pega um mundial, o mundial tem zebra, né? Esse Tem tipo pra de prova caramba. não tem, né? Difícil, né? É mais difícil. Acho que isso que é o legal. É Aham. difícil ter zebra.
É difícil a vitória ser tida como meio que injusta, assim, ou sei lá, Aleatória, né? Não. aleatória. Aham. Boa. Avancini, obrigado, viu, aí pelo papo. Pô, é demais aí sempre conversar com você, independentemente do período. Acho que sempre a gente tira muitas coisas legais aí da tua visão, não só como atleta, mas a visão do esporte. É sempre a gente sempre aprende muito conversando com você. Obrigadão. Pô, valeu, Bruno. Obrigado pela camisa aí. Me atiçou Tá um aqui, pouco. ó. Tá aqui, ó. Vou Daqui, deixar. daqui a cerca de 2 meses eu tenho uma chance. É isso aí. Continua aí, ó. Sabe aquele seu bloco que você falou lá, aquele bloco de Aham. resistência a lactato? Continua nele que um dia eu te devolvo ela. Boa. Tá bom? Beleza, Bruno. Valeu, cara. Valeu, brigadão, um abraço. Obrigado.